turmas da EJA, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula 62, que tem como objeto de conhecimento estudos literários. E detalhando esse objeto de conhecimento, temos aí tendências contemporâneas em literatura de língua portuguesa, África. Então, vamos juntos iniciar mais uma aula. Então, pessoal da EJA, para começarmos a abordar este tema, eu já começo fazendo vocês uma questão, já que aí as nossas tendências contemporâneas de literatura vão abordar justamente a produção literária vinda lá de África, isto mesmo, dos países de língua portuguesa lá de África. E aí, pessoal, vem a pergunta, a primeira questão para nos ajudar a contextualizar este tema. O que vem à sua mente quando você ouve ou lê a palavra África? Isso mesmo, porque há uma tendência a pensar a África como algo homogêneo, algo que é contido ali de uma cultura única. E nós nos esquecemos que a África é um continente bastante extenso e que abriga uma diversidade cultural gigantesca, né? Então, para nos ajudar a compreender esse processo, a entender essa questão, eu convido vocês a analisarem comigo, a observarem, na verdade, junto comigo, uma animação bastante interessante, né? Vamos lá? Como eu dizia a vocês, a África é um continente, não é um país, não é? E por isso mesmo, ele é composto por vários países, é um grande continente composto por vários países e abriga uma diversidade cultural e uma diversidade de povos enorme, isso mesmo. Por exemplo, nesse país que nós destacamos aí para vocês, que é a Tunísia, e destacamos para exemplificar, tá, gente? Nós temos ali um povo que vai ter origem árabe, isso mesmo. Origem árabe, traços árabes, herança cultural árabe e, além, né, de falar uma língua que é ali do mundo árabe, vai também falar francês. É isso mesmo, tem o francês como língua oficial. Olha que interessante. Seguindo adiante, vou chamar a atenção de vocês para mais um ponto. Olhem só, lá mais para o sul do continente, nós temos um país chamado África do Sul. E lá, devido, né, à questão da colonização inglesa, isso, a Inglaterra colonizou aquela região ali, nós temos então pessoas que vão ter aí traços, né, ali de seus colonizadores, né, com os fenótipos aí de cabelo louro, pele clara e assim por diante, sim, nascidos nesse país. E por conta também desta herança de colonização, ali, a língua inglesa é também língua oficial. Então vejam que já começa a se formar aí alguns exemplos para demonstrar que, de fato, o continente africano é diverso, tem uma diversidade incrível. E aí, um último exemplo para nos ajudar nesse processo, vamos observar o seguinte, que em Angola, por exemplo, nós vamos sim encontrar pessoas que também falam o português, além das línguas nacionais, as línguas étnicas dos povos que originalmente habitavam esta região antes da chegada do colonizador português, nós vamos ter também, né, o português como língua oficial. No caso aí de Angola, assim como em outros países, a colonização portuguesa não foi assim tão bem sucedida em eliminar as línguas dos povos originais. Então, o português convive com os povos originais, né? Com as línguas dos povos originais. E aí, então, percebam que sim, vamos ter ali em Angola também um sucesso em preservar muitos traços culturais dos povos originais deste lugar e assim por diante. Eu selecionei esses 3 exemplos para mostrar para vocês o quão diverso é o continente, assim como é o nosso continente americano, que vai ser ali, por processos históricos diversos, vai abrigar uma diversidade cultural
enorme, com a miscigenação de povos, assim como acontece no continente americano. E isso para mostrar para vocês, então, e para eliminar aquela ideia de que a África é uma coisa homogênea e única. E que, às vezes, há quem pense que a África é um país. Não, é um continente composto por diversos países e que abriga uma diversidade gigantesca. E só para finalizarmos, olha só que interessante. Além de Angola, outros países falam também português, têm o português como língua oficial lá em África. Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, todos pela questão da colonização portuguesa nesse continente africano. Ok, pessoal? Então, esse início nos serviu para mostrar e para entendermos que a África, o continente africano, vai abrigar essa diversidade cultural gigantesca, não é? E vai mostrar também aí que também naquele continente tivemos processos de colonização portuguesa. Ao contrário do que houve aqui no Brasil, em que essa colonização conseguiu se romper um pouco mais cedo, né, vamos dizer assim, conseguimos nos tornar independente de Portugal mais rápido, as colônias de África demoraram mais nesse processo. E, podemos dizer, a literatura foi porta-voz desse anseio de liberdade que essas colônias, até então colônias, tinham de ter ali a sua independência. Mas aí a gente vai assistir agora a um vídeo, e nesse vídeo 2 professores vão explicar melhor para nós como esse processo aconteceu. Vamos lá! Olá, eu sou o professor Temison Montanha do componente de História, estou aqui com o professor René Moreira do componente de Língua Espanhola para falarmos um pouco a respeito do salazarismo. Professor Temison, como é que a queda do salazarismo abriu caminho para a independência dessas colônias portuguesas em território africano? Bem, professor, é uma pergunta bem interessante, né? E é interessante a gente relembrar que o salazarismo era um movimento ditatorial, né? Que surgiu ali em 1933, no chamado período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No mesmo momento que surge nazismo na Alemanha e fascismo na Itália, não é? Então, em Portugal, vamos ter o salazarismo com Antônio Salazar, por isso que vem o nome do movimento, o salazarismo, devido ao seu sobrenome. E claro que neste momento, como um regime totalitário, também chamado dessa forma, nós vamos ter uma grande opressão social sobre Portugal. Não só sobre Portugal, mas também sobre as colônias, né? Tanto na Ásia quanto também na África, principalmente na África. Então nós vamos ter nesse momento o início das lutas coloniais por independência. Então é um fator externo a Portugal, mas que demanda muitos gastos, muitos custos e muitos soldados também. Então isso acaba trazendo problemas internos para Portugal, que também tem ali suas próprias confusões internas. Não é como, por exemplo, uma parte do exército que era um pouco mais progressista, um pouco mais liberal, queria que essas guerras tivessem fim, né? E claro que também queriam tirar nesse momento o salazarismo ali de Portugal, queria que o Salazar saísse do governo. Total, né? Então essa parte do exército que de fato vai desencadear essa revolução dos cravos, fazendo com que em 1974 Antônio Salazar, de fato, saia de cena. Mas o senhor citou uma coisa interessante falando a respeito da literatura, né? Sim. Como porta-voz dos anseios africanos. Sim. Como é que isso acontece? Então, professor, é interessante porque o povo já não aguentava mais. Nem os civis ali em Portugal, nem a população dessas colônias. Ninguém aguentava. Quem aguenta a escravidão? A escravidão parou no continente americano, mas a Europa vai escravizar os africanos justamente dentro do seu contexto, né? Dentro da sua própria casa. E a literatura é uma forma de buscar essa liberdade. É uma forma de se exprimir, de contar os seus anseios, de gritar. E dentro da literatura, um gênero que se destacou, e muito bem, foi a poesia. Através dos poemas, vamos imaginar aqui, Pascoal d'Artagnan Gema, lá da Guiné-Bissau, o próprio libertador da Guiné-Bissau, que era Amílcar Cabral, José Craveirinha, de Moçambique, Agostinho Neto, de Angola, Alda do Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe,
todos esses eram estudantes lá em Portugal. E eles já começaram, desde lá, a escrever nesse gênero a poesia, justamente buscando uma independência, né? Uma releitura da África e do que é verdadeiramente ser independente a partir da sua poesia. E isso pega fogo, professor. Isso pega fogo, tem uma notoriedade, toma uma notoriedade tão grande ali no continente africano, né? Culminando em guerras armadas. Mas, realmente, só é em 1975 que a gente vai ter os últimos países aí com sua independência reconhecida por Portugal. Mas muito se deve, com certeza, à literatura, à poesia. Certo, professor. Obrigado pela conversa. E, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima. Até mais, professor. Até mais, professor. Até a próxima. Então, vimos que o papel da literatura foi crucial para esse processo de libertação, de fato, dessas colônias de Portugal em África. E, nesse processo, então, a literatura desses países, né, é também feita em língua portuguesa, isso mesmo. Então, aqui nós não temos a intenção de apresentar para vocês todos os integrantes de todos os países. Nós selecionamos alguns desses escritores que se destacam para apresentar para vocês, para mostrar um pouco da sua obra. E aí nós começamos por Mia Couto, que nasceu em 1955 e ele é de Moçambique. Mia Couto é, na verdade, um pseudônimo, ou seja, um nome falso, né? O nome verdadeiro deste autor é Antônio Emílio Leite Couto, porém, não é reconhecido dessa forma, ele é reconhecido pelo seu pseudônimo. Inclusive, se você for à livraria, aqui no Brasil, você vai encontrar livros de Mia Couto para vender, certo? Ele é romancista e contista e é um dos mais expressivos escritores da literatura de língua portuguesa produzida em África, gente. Então percebam aí que, de fato, ele tem um renome internacional, ele é muito apreciado aqui no Brasil, né? E aí, trouxemos alguns trechos de obras para vocês conhecerem um pouquinho da escrita deste autor e observarem a engenhosidade como ele escreve seus textos. Então, olhem só, por exemplo, nesse trecho aí deste texto, nós podemos observar alguns traços relacionados à guerra. Lembram-se que nós acabamos de ver no vídeo, né, a questão das guerras pela independência. É algo muito recente se nós pensarmos em termos históricos, né? Aqui, metade do século anterior, essas guerras estavam acontecendo. Então, esses aspectos aparecem nesse texto aqui, que se chama A Estrada Morta. Acompanhem a leitura. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruzara com outra nenhuma. Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas bernas apodrecem carros ensediados, restos de pilhagens. Na savana em volta, apenas os embundeiros contemplam o mundo a desflorir. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos como se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma parte, dando o vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa guerra que contaminara toda a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um refúgio tranquilo. Então vejam como aspectos próprios da geografia, digamos assim, africana vão aparecer, né? Então ele fala de savana, ele
fala de hienas, que é um animal que é próprio da fauna do continente africano. E aí ele vai demonstrar essa questão da guerra, do quão cinza é o colorido. Imaginem, né? Um colorindo cinza, mas ele quer justamente demonstrar que os locais, né, por onde a guerra passa, ficam ali com aquela foligem de conflito, de coisas que pegaram fogo e assim por diante. Então, mesmo que seja algo que tenha uma cor, um vermelho, um verde, enfim, vai ser cinza, porque vai ter esse resto de foligem, assim por diante. Olha só que percepção interessante. Uma outra palavra interessante, ele usa focinhando, né? Justamente para mostrar o movimento que o animal faz com o focinho, né? E ele também usa a palavra miúdo, né? Que é uma clara herança do português de Portugal, né? Miúdo significa justamente um menino pequeno. Não é muito comum esse uso aqui no Brasil, mas em Portugal sim. E aparece aí nos escritos de Mia Couto, muito provavelmente porque ele, apesar, né, de ter nascido no continente africano, ele é filho de pais portugueses que migraram, né, justamente nesse período aí de guerras, de conflito interno em Portugal pela questão do salazarismo, né? Então, é muito interessante observar como esse aspecto das guerras de independência influenciaram a vida das pessoas, né? E vai aparecer de maneira muito forte nesse trecho de texto que nós trouxemos. Mas não só guerra aparece nos escritos de Mia Couto, nós também podemos observar aspectos culturais, claro. Então, olhem só neste trecho, O Lume d'Água, que é um outro texto de Mia Couto. Estou na margem do rio, contemplando as mulheres que se banham, respeitam a tradição. Antes de entrar na água, cada uma delas pede permissão ao rio. Dá licença? Que silêncio lhe responde autorizando que se afundem na corrente? Não é apenas a língua local que eu desconheço. São esses outros idiomas que me faltam para entender luar do chão. Para falar com minha mãe, que vai fluindo, ondeada até ser foz. As mulheres me olham, provocantes, ou provoquentes, como diria o avô. Parecem não ter pudor. Os seios desnudados não são, para elas, uma intimidade com um merecimento de vergonha. Não se estão apenas divertindo, estão cumprindo a cerimônia que o Nganga ordenou para que a terra voltasse a abrir. A maldição que tombara sobre a nossa ilha só podia ser vencida por esforço de todos. Em todo lado, os ilhéus enviavam sinais de entendimento com os deuses. Então vejam aí que nesse trecho do texto, um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, né? Essa parte aí, a gente vê essa questão do respeito pelo rio, de pedir permissão ao rio para que poder se banhe nas águas dele, né? Temos a questão do ritual, né? Dessa crença de que há aí uma maldição sobre a ilha, então há um ritual a ser cumprido para tentar quebrar essa maldição. Então, nesse processo, professora, é exatamente assim que acontece lá no país dele? Certamente ele teve contato com diferentes aspectos culturais de diferentes povos e fez aí, transpôs esse processo para o seu texto literário, né? Justamente nesse processo de recriação e de espelhar a cultura local no seu texto, né? Então vejam que, de fato, a literatura vai ser esse canal, vamos dizer assim, de transportar aspectos da cultura, aspectos históricos que influenciam a ocorrência de um povo. E aí eu vou pedir para voltar ao texto, eu quero chamar a atenção a algo bastante interessante, é um aspecto linguístico das línguas, né, de origem africana. Voltando ao texto, por favor. Essa palavra, nganga, ela traz uma característica muito interessante sobre justamente as línguas africanas. Algumas dessas línguas elas têm o que nós chamamos de murmúrio nasal, que introduz as palavras. Na escrita, fica assim, com esse N, esse M na frente, né, de uma outra consoante.
E na fala, isso se transforma em um murmúrio nasal, um ganga. Isso é muito conhecido e presente, né, no nome de um jogador francês, cujos pais são de origem africana, um jogador francês chamado Mbappé. Ele tem essa característica em seu nome, que é esse murmúrio nasal. Isso é uma característica, gente, uma herança das línguas nacionais africanas, tá? E achei interessante frisar isso para vocês, para mostrar que sim, assim como o português que veio para o Brasil e ao ter contato com as línguas indígenas que aqui estavam, sofreu aí as suas alterações, né, a sua mistura com palavras da nossa língua, das nossas línguas indígenas. Também lá em África isso aconteceu, né? E vai ter a presença de termos e de nomes que vão vir aí das línguas nacionais desses países, ok? E aí, então, finalizamos aqui a nossa fala sobre Mia Couto, e a gente vai conhecer um outro autor de um outro país, neste caso, Pascoal d'Artagnan Aurigema, lá de Guiné-Bissau. Ele que viveu entre 1938 e 1991, foi um poeta nascido em Farim, região do Oio, norte daquele país, né, Guiné-Bissau. Em 15 de março de 1938 e morreu em Bissau em 7 de novembro de 1991. Sua poesia tem traços marcantes que evidenciam a causa pela qual viveu e lutou, que foi a questão da liberdade de seu país, ok? O sofrimento dos seus compatriotas sob o colonialismo diante do jugo desigual e da falta de liberdade imposta pela administração portuguesa, né? Então, nós ouvimos falar dele no vídeo e agora retomamos este poeta que foi, então, um representante, né, de Guiné-Bissau e que expressou em seus poemas justamente esse aspecto aí do anseio da liberdade, né, de buscar e de alguma forma, por meio dos seus poemas, fazer esse sentimento e esse anseio contaminar várias pessoas e fazer esse processo, o povo, buscar essa libertação. Então, notem que é nesse sentido que a literatura trabalhou e contribuiu, nesse sentido de espalhar esse anseio por várias pessoas e, como disse o nosso professor no vídeo, fazer aquilo pegar fogo, realmente fazer as pessoas quererem lutar pela libertação desse processo de colonização de Portugal em relação aos países africanos, ok? E aí, então, vamos conhecer um dos seus poemas, olhem aí, que se chama, né, Reticências. Vamos escrevendo poemas. Todo mundo vai escrevendo poemas. Poemas são a canção. Poemas são a revolução. E quando o grito enfim ecoar, bradamos revolução. Olha só a força desses versos. Poemas são a canção, sim, e poemas são a revolução. Então, é isso que ele quer fazer acontecer, a revolução dentro do seu país. E aí, quando enfim o grito ecoar, o grito pela revolução, pela liberdade, passar a ecoar, o que eles vão continuar a bradar? Revolução. Então, não vai ser apenas a voz de uma pessoa, vai ser a voz de um grupo, a voz de todo o povo, ecoando e buscando a revolução. Então, por meio de textos como esse anseio de liberdade foi se espalhando, foi contaminando as pessoas e foi certamente um motor, vamos dizer assim, para que a luta por esse processo de libertação realmente acontecesse, correto? E aí, então, conhecemos um pouquinho de Pascoal d'Artagnan. Vamos, então, ao nosso último autor que selecionamos para esta aula, Pepe Tela. Pepe Tela é de Angola, tá, gente? E ele nasceu em 1941. Pepe Tela também não é o nome desta pessoa, o nome de batismo, vamos colocar assim, mas é a forma como ele é conhecido, é a forma como aparece registrado em seus textos, tá? E é pseudônimo,
né? Pepetela é um pseudônimo, ou seja, um nome falso de Arthur Pestana, tá? E ele é também influente e aclamado romancista e contista, produtor de literatura em língua portuguesa, tá? E aí, entre seus livros, a gente vai destacar aqui, né? Entre seus livros com o objetivo de apreciação estética, destaca-se As Aventuras de Ngunga. Olha aí, de novo, a palavrinha com o murmúrio nasal inicial, né? Um livro que foi criado com o objetivo de ser usado como auxílio ao processo de alfabetização das crianças. Por que isso, gente? Porque, pós-processo de revolução, de independência, é interessante observar que nesses países havia uma altíssima taxa de analfabetismo. Ler e escrever era privilégio para poucas pessoas nesses países que estavam aí sob o jugo português ainda, né, sobre a dependência, né, como colônias de Portugal. Era um privilégio de pessoas da elite. A grande massa da população não sabia ler e escrever. Então, com o objetivo de buscar combater esse processo, lá em Angola, né, iniciou-se programas de alfabetização para levar a educação para as pessoas do país. E aí, um desses livros que foi escrito por Pepetela foi justamente escrito nessa intenção. E a gente trouxe um trecho desse livro para que vocês possam conhecer, né, As Aventuras de Ngunga, que vai trazer traços de conflito e de cultura em literatura infanto-juvenil, né, porque tinha aí esse foco, né, de alfabetizar crianças e também adolescentes. Então, olhem só esse trecho que selecionamos. Vais ao rio? Vou contigo. Não, disse o Assamba. Podem ver-nos e o meu marido é muito ciumento. O teu marido? Sim, o Chipóia. Não sabias? O mundo caiu em cima da cabeça do rapaz. Nem no combate, quando a última bazucada destruiu a trincheira, ficara assim tão atordoado. Gaguejou. Mas aquele velho? O Assamba viu a tristeza de Ngunga. Também ela estava triste. Só que Ngunga não reparava nas lágrimas brilhando nos olhos da gazela. Ela disse baixo: pagou o alambamento. A minha família quis. Ele é secretário, tem muitas lavras. Não, não gosto dele. É um velho, é feio, é mau. Antes eu brincava com as outras, ia dançar. Agora não posso, ele não deixa. Manda sempre uma mulher vigiar-me. Só posso ir ao rio buscar água. Nem às lavras vou. Tenho de ficar com ele no quimbo, todo dia. Ngunga encostou-se a uma árvore. Por que o mundo era assim? Tudo o que era bonito, bom, era oprimido, esmagado pelo que era mau e feio. Não, não podia. O Assamba, tão nova, tão bonita, com aquele velho, lá porque ele a comprara à família, como um boi que se compra ou a uma quinda de fubá? Enfim, aí nesse trecho a gente pode ver a questão da guerra, né? Ele teve aí uma participação na guerra, e depois a questão ainda de costumes, né? Da família, escolhendo aí um marido para a menina que tenha condições, que tivesse posses, não é mesmo? Então, a gente vai ainda tendo contato com aspectos de guerra e de cultura a partir desses textos. No caso ali, né, esses dois jovens aí, né, eles se conhecem desde a infância, Ngunga e o Assamba. Passam um tempo sem ter contato e depois se reencontram já adultos, né? Ele após ter lutado a guerra e ela após o seu casamento. E aí, nesse processo, ele tem ali a sua desilusão, então por isso ele fica ali se lamentando e ressaltando aspectos ali físicos e de idade. Mas, na verdade, o que ele está é desiludido, porque ele, sim, na sua juventude, teve ali sentimentos por essa moça. Mas vejam que temos que lembrar, foram textos que foram escritos também para auxiliar nesse processo de alfabetização pós
guerra de independência. Então, Pepetela teve essa grande contribuição, vamos dizer assim, para o seu país, de buscar ajudar a combater e a erradicar o analfabetismo, que tinha uma taxa altíssima em seu país, ok? E assim nós vamos encerrando esta aula, na qual nós pudemos ter contato e conhecer um pouco sobre a literatura de língua portuguesa produzido nos países de África, que tem a língua portuguesa como língua oficial.